Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saudamos a você, querido irmão na fé, que acompanha a programação da Rádio Cristo para Todos, programação do programa Crescendo em Cristo. Estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão. Hoje nós queremos começar os estudos da carta de Paulo a Tito. Nós iremos usar a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje para fazermos a leitura do nosso texto. Convidamos você para ter em mãos também a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Nós iremos fazer a leitura de alguns trechos e, na sequência, também fazer alguns comentários a respeito deles. Carta de Paulo a Tito é o tema da nossa reflexão de hoje, o início, o primeiro capítulo desta carta. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em nosso coração. A carta de Tito é uma das chamadas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu para líderes ou pastores das congregações. As duas cartas a Timóteo e também esta carta a Tito. E esta carta provavelmente foi escrita no intervalo entre a primeira e a segunda carta a Timóteo. Tito, quem era Tito? Tito era agora um pastor, um líder de uma congregação cristã. Tito era um grego que havia sido convertido à fé cristã graças ao trabalho de pregação do apóstolo Paulo. E não apenas se tornado cristão, mas Tito se transformou também em um companheiro de trabalho do apóstolo na pregação e também na organização de congregações. Tito atuou no trabalho de arrecadação de alimentos para os pobres de Jerusalém. E ele também acompanhou o apóstolo quando o apóstolo foi para o conselho de apóstolos em Jerusalém. Tito foi a quem o apóstolo Paulo confiou a responsabilidade de levar a sua carta aos cristãos da cidade de Corinto. E agora então o apóstolo escreve uma carta a este pastor, a este companheiro de trabalho do apóstolo, para fortalecer a Tito no seu papel de líder da igreja na ilha grega de Creta, a despeito da oposição que havia naquela cidade, naquela congregação. Tito tinha a responsabilidade de chamar novos bispos para a igreja. E por isso, logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo orienta a respeito das qualidades, dos atributos espirituais que os bispos deveriam ter. Também diz que Tito deveria corrigir algumas heresias e reprovar aqueles que ensinavam doutrinas falsas e diziam que conheciam a Deus, mas as suas obras os desmentiam. Vamos então à nossa leitura. Carta a Tito, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4, nós lemos assim: Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim
e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, essa fé que é sua e minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador, estejam com você. Como de costume, o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Cristo, escolhido pelo próprio Senhor, chamado e enviado para ser o seu porta-voz e ser também uma bênção para toda a igreja. A missão do apóstolo Paulo, que ele já apresenta aqui, é fazer com que todas as pessoas conheçam a mensagem da salvação e da vida eterna, prometida e planejada por Deus desde antes da criação do mundo, e revelada agora pelo próprio Deus, no tempo escolhido pelo próprio Deus. E como Deus nunca mente, essa esperança ela é certa. O apóstolo Paulo também deixa claro que ele não fez da pregação um passatempo enquanto ele percorria ou passeava pelo Império Romano, mas pregava o Evangelho por mandado expresso de Deus. E Paulo, então, dedicou todo o seu esforço, toda a sua habilidade, toda a sua energia, todo o seu tempo ao trabalho de pregação desse plano da salvação. E como se crê, como o apóstolo Paulo escreve aqui, o apóstolo Paulo foi quem guiou Tito à fé cristã. E então Paulo assim se tornou o pai espiritual dele. E ambos agora perseveravam nesta mesma fé. Seguindo em nossa leitura, os versículos 5 até o versículo 9, está escrito assim: Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes, pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois bem, a visita do apóstolo Paulo à ilha de Creta não é mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, mas é possível que ele tenha visitado a ilha de Creta depois que ele foi libertado da sua prisão domiciliar, que está registrado agora sim no final do livro de Atos. O apóstolo Paulo aqui ele usa os termos presbítero e bispo para falar basicamente do mesmo ofício dentro da igreja. O termo presbítero sugere qualificações, enquanto bispo sugere responsabilidades. Presbíteros ou bispos serviam como administradores de uma congregação, como hoje nós conhecemos os pastores. E Tito, então, deveria nomear estes com base nas suas qualificações e não com base na sua popularidade. O Evangelho atribui
aqueles que presidem as igrejas a comissão de pregar o evangelho, de perdoar pecados, de administrar sacramentos, além de exercer a disciplina cristã, por exemplo, excluir da congregação aqueles pecadores manifestos e impenitentes, e por outro lado, receber e acolher aqueles que se arrependem. As igrejas plantadas em cada cidade, elas necessitariam de líderes assim. Quando Paulo e depois Tito viessem a deixar a ilha de Creta. E essa lista de qualificações que o apóstolo Paulo relata, descreve aqui, não é exatamente a mesma que é listada na carta a Timóteo, mas basicamente contemplam os mesmos temas centrais. Os padrões estabelecidos nesta lista, como também na lista citada na carta a Timóteo, refletem o que Deus espera daqueles que o servem como líderes da sua igreja. Então, o que o apóstolo descreve, como deve ser então este líder? Ele deve ser alguém que não possa ser culpado de nada, alguém irrepreensível, uma das principais e primeiras qualidades que o apóstolo destaca. Alguém que não se pode falar absolutamente nada. Eles devem ser autênticos discípulos de Cristo, sem qualquer mácula. Diz também que deve ser um homem, marido de uma só mulher. E aqui, um ponto importante a ser considerado é que Paulo se refere apenas a candidatos homens. Claro, em toda a Bíblia, no Novo Testamento, há registro de muitas mulheres que ajudaram a fundar igrejas e que ensinavam lado a lado com seus maridos. Também há inúmeras maneiras de homens e mulheres servirem e trabalharem como parte da igreja. Mas é importante ressaltar que as Escrituras, de forma consistente, exigem que os presbíteros e bispos sejam homens. Mais do que isso, maridos em casamentos cristãos e monogâmicos. Não qualquer tipo de casamento aceito pela cultura popular, mas aquele casamento instituído por Deus. E a experiência de um casamento cristão iria também provar e comprovar a habilidade que o presbítero ou o bispo teria em manter relacionamentos pessoais bem-sucedidos, tanto nos períodos bons como também nos períodos difíceis. Também iria ajudar a entender melhor a relação de Cristo com a sua igreja. E falando em família, outro ponto que ele destaca é que os filhos deste presbítero ou bispo devem ser filhos cristãos. Um pai cristão deve ser o líder espiritual da sua própria casa, antes mesmo de estar apto a liderar a igreja. O seu testemunho dentro da própria família tem autoridade. Filhos com um mau comportamento podem refletir falta de disciplina, falta de ensino espiritual por parte do pai. Quem rejeita a autoridade do pai, rejeita também a autoridade e o senhorio de Cristo. E as congregações, elas devem saber que os filhos do pastor também são humanos. Eles também pecam, assim como os filhos de qualquer pessoa. Mas as congregações também esperam que os pastores saiba aplicar lei e evangelho também para os próprios filhos. E mais, ele diz
ainda que o bispo, o presbítero, deve ensinar de acordo com a sã doutrina. A firme e sã doutrina é o ponto de partida para o crescimento da igreja. Como Lutero escreve no Catecismo Maior, a fé precisa ter algo em que creia, isto é, a que se apegue e em que se firme e se baseie. Assim, então, todo e qualquer ensinamento contrário à sã doutrina, ela deve ser interrompida e corrigida. E disto o apóstolo fala agora nos versículos 10 até o versículo 16. Ele diz: pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Depois que o apóstolo descreve os requisitos necessários para aqueles que desejam liderar a igreja, agora o apóstolo Paulo volta a sua atenção para os falsos mestres, aqueles que não estão à altura no entendimento e no ensino da verdade. Pessoas que ensinavam que os cristãos deveriam ser circuncidados, deveriam obedecer a todas as leis cerimoniais judaicas para que assim pudessem receber a salvação. Assim, então, eles ensinavam uma salvação que era baseada em parte em obras e em parte na fé, e colocando regras humanas acima da autoridade da palavra de Deus. Isso hoje continua sendo assim também em algumas religiões que acrescentam regras humanas ao Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo desafia a igreja de Creta e também a nós, hoje, a rejeitar os falsos mestres que havia entre eles, mesmo que eles aparentassem ser profetas e mesmo que eles pregassem de forma convincente. E aqui o apóstolo não usa meio termos. Um falso ensino, ele exige uma resposta clara e direta. Ele exige repreensão. E a repreensão, ela é tanto um julgamento, uma condenação, como também é uma oportunidade de arrependimento e mudança, uma oportunidade de conversão. E aí por isso o apóstolo Paulo deixa claro que teoria e prática, doutrina e vida devem andar juntos. A fé em Cristo, é claro, produz boas obras, mas aqueles que não têm a salvação em Cristo são incapazes de dar bom fruto, são incapazes de darem frutos proveitosos para a salvação. Concluindo, como membros vivos e ativos da igreja,
Líderes em potencial precisam querer conhecer, precisam querer entender a verdade de Deus, bem como também servir nos ofícios que Ele proporciona. O presbítero, o bispo, o líder e sua família devem viver uma vida piedosa, que evite conversas tolas, vãs, evite enganos e qualquer ensino ou prática que afaste de Deus. Isso é algo difícil para todos os cristãos, não apenas para os líderes, para pastores e mestres. No entanto, Deus intervém também em nossas vidas e também a nós nos purifica por meio do seu Evangelho. Sejamos nós sempre gratos a Deus para que, por meio de Jesus Cristo, nos torne puros e assim nos conduza em direção à vida eterna, por meio do ensino e pregação pura e clara da sua palavra. Muito bem. Se chegamos ao final desse nosso momento de reflexão, nós agradecemos a sua companhia e convidamos você para continuar acompanhando a série de estudos sobre a carta de Tito e também todos os programas aqui do programa Crescendo em Cristo aqui da Rádio CPT. Obrigado pela oportunidade, que Deus acompanhe, abençoe e guarde a todos e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.